o fim da recessão dos Estados Unidos e o que você deve saber. Será que chegou ao fim dos rumores de recessão nos Estados Unidos? Money, money. Money, money, money. Money, money. Money, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eles pedem dinheiro a todo momento. É tudo sobre dinheiro. E a impressora de dinheiro sempre a todo vapor. Eles dizem: me dê o seu dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro. E vamos colocar em um bom uso o seu dinheiro? E quando paramos para ver, eles carregam uma dívida de 31 trilhões de dólares. E essa dívida não para de crescer. A economia agora está em um ponto de virada. E algo muito importante aconteceu. E essa semana recebemos o último lançamento de algo chamado de Índice de Preço do Consumidor, que é como os economistas gostam de medir a inflação. E aqui estão alguns dados econômicos recentes. Isso mesmo, a inflação caiu para 3%. Em junho e ao longo do ano, 0,2% no mês, subindo na taxa azul mais lenta desde março de 2021. Chegando a bater 9%, agora caiu para 3%. Vimos também o aumento do IPC, Índice de Preço do Consumidor. Então, agora que o Papa Jerome Powell finalmente conseguiu, ele fez o quase que impossível. Ele está eliminando o monstro da inflação. Ele reduziu para 3%, o que lembra o contexto de junho do ano passado, que estava em 9%. Então a boa notícia é que estamos no ponto de inflação mais baixo dos últimos anos. Mas aqui está a má notícia. Lembre-se que no mês passado o Fed não aumentou a taxa de juros e isso deixou todo mundo realmente animado. Como isso é um salto ou é uma pausa? Porque se for uma pausa, o histórico mostra que o mercado de ações leva em média 10 meses para subir, até o Fed começar a baixar as taxas de juros. E o mercado está prevendo, e a resposta não é uma pausa, é um pulo. Mas em outras palavras fica a pergunta, é uma pausa ou é um pulo? E Jerome Powell está chamando de manter o nível. Mas o fato é que realmente a inflação está baixando. Antes de comemorar finalmente a queda da inflação, provavelmente ainda temos que aumentar a taxa de juros. E isso é ruim, mas é um sinal de alerta do ex-secretário do Tesouro, Larry Summers, e ele diz que a economia americana está em uma situação insustentável, com o caminho da dívida total atingindo o ponto mais alto, chegando à marca de 31 trilhões de dólares, que precisamos de taxa de juros mais alta para manter a inflação mais baixa, que terá um efeito negativo na economia americana. Então, vamos explicar isso exatamente o que está acontecendo, para quem isso é bom e para quem isso é ruim, e como isso afeta o mercado imobiliário e o mercado de ações, que é muito diferente da economia em geral. A inflação nos Estados Unidos está em uma situação esquisita, porque os preços ainda estão subindo muito rápido nos Estados Unidos. E tudo isso afeta a economia em geral, como os bancos, as empresas, o setor imobiliário e o cidadão americano. Porque 100 dólares não compra mais o que compraria alguns meses atrás. Por exemplo, se o americano vai para o supermercado com 100 dólares, ele vai voltar com menos coisas para sua casa do que o que ele acostumava voltar. E o governo americano tem um déficit orçamentário gigantesco. E quando um país deve muito dinheiro, mas vem reduzindo a sua dívida com o tempo, ela pode ser paga. Mas um grande problema dos Estados Unidos é que a sua dívida só aumenta. E há décadas ele vem rompendo o teto da dívida. Impressão de dinheiro quase que infinita, gerando assim inflação. E o Estado gosta de pegar dinheiro emprestado cada vez mais. E a resposta mais harmoniosa é que os Estados Unidos sempre achou melhor pegar dinheiro emprestado do que pagar sua dívida. Mas o grande risco é se os Estados Unidos continuar no caminho da dívida, pegando assim cada vez mais emprestado, rompendo o teto da dívida e em algum momento possa ser que ele perca o controle da dívida, os juros engolindo o orçamento que vem de impostos e o país podendo entrar a um colapso econômico. E tudo isso pode tirar os Estados Unidos de ser um país atraente para investimento estrangeiro, acontecendo assim uma fuga de capital em massa, voltando os dólares para dentro dos Estados Unidos, gerando assim mais inflação. A inflação é uma medida de o quanto os preços estão subindo. E a grande questão é que a inflação não tem limite, até que o valor da moeda seja totalmente destruído. A impressão de dinheiro destruiu a moeda venezuelana e está destruindo o peso argentino. Isso aconteceu várias vezes no Brasil, com várias moedas diferentes, até chegar no plano real.
Mas é óbvio que nenhuma dessas economias se compara com a economia americana. Mas um ponto importante é que qualquer país que seguir o caminho da dívida e de impressão de dinheiro está sujeito ao fracasso econômico, como destruição monetária e colapso econômico. Mas a inflação americana está caindo, que isso é muito bom, mas a dívida permanece e está longe de ser paga. Mas como saber para onde a inflação americana está indo? E aqui há duas maneiras de medir a rapidez com que os preços estão subindo. E a primeira maneira é algo chamado de número de inflação nominal, também conhecido como IPC, Índice de Preço do Consumidor, que mede toda a economia dos Estados Unidos e como os consumidores estão gastando seu dinheiro, o que atualmente ela está em 3%, e isso é bom. E a segunda maneira de medir é algo chamado de Índice de Inflação Principal, que inclui categorias como alimento, gasolina, gás. Porque se você for pensar, quem realmente precisa de comida? Porque todo mundo precisa de comida e de gás. Essa é a maneira preferida que os economistas gostam de medir como os preços rápidos estão subindo, para descobrir o que é chamado de política monetária, que é uma maneira sofisticada de dizer o quanto ele sabe para onde a taxa de juros vai. Porque na compra de um carro ou obter um empréstimo, não deve olhar para a inflação nominal, que agora está em 3%, mas o número do núcleo da inflação e o índice de núcleo da inflação, que é de 4,8%, que era mais baixo do que era antes, acima de 5%, mas ainda não onde deveria estar, que é 2%. Então, o Federal Reserve vai começar a baixar as taxas de juros quando o núcleo da inflação, o número de índice de inflação central, chegar muito mais perto da sua taxa-alvo, que é de 2%, e de acordo com o Papa Jerome Powell, aqui é quando isso provavelmente vai acontecer. Ele diz que está fazendo processos progressivos constantes nesse núcleo de inflação. A inflação nominal ela está caindo, que era bem mais baixa do que o núcleo. Mas o núcleo de inflação ele não vê chegando a 2% nesse ano nem no próximo ano. Ele vê chegando lá no ano depois de 2025. E ele disse isso apenas 2 semanas atrás. E o que é chamado de BCE, que é o Fórum do Banco Central Europeu, onde os banqueiros mais poderosos do mundo se reúnem para conversar sobre seus planos futuros para a economia global. Banqueiros como Christine Lagarde, que está no comando do Banco Central Europeu, André Bailey, o governador do Banco da Inglaterra, e o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda. E no mês passado o Fed não aumentou as taxas de juros. Isso foi um grande negócio para todos, porque pela primeira vez em 15 meses consecutivos que ele não aumenta a taxa de juros. E muitas pessoas pensam, bem, talvez ele reverta e o americano possa comprar sua casa, o seu carro com taxa de juros decentes, que não será 7%. Mas provavelmente não vai acontecer porque daqui a 2 semanas, dia 26 de junho, descobriremos o que talvez aconteça com a taxa de juros. E se você não quiser saber o que vai acontecer à frente, apenas um aviso pertinente. O mercado já sabe que existe uma ferramenta chamada Ferramenta de Observação alimentada pela CME, que tem sido extremamente confiável e assertiva, e prevendo assim o que vai acontecer. E aqui está o que diz. Você pode ver que a taxa de juros atual é de 500 a 525, ponto base que é de 5 a 5,25%. O mercado está prevendo que apenas 5,8% de chance de a taxa de juros permanecer exatamente como está. E em vez disso, mostra que o resultado mais provável é que a taxa de juros subirá 0,25%, ou de maneira elegante dizer 25 pontos base. Em 26 de junho mostra que 94% de chance é que a nova taxa de juros é de 5,25% a 5,5%. Agora eu sei que está longe de onde deveria estar, mas não se espante com esse dado incrível, porque muitos bancos já regulam as taxas de juros dentro dessa informação, que eu estou passando usando essas técnicas. E o mercado de ações americano ele não é bobo, ele já se precificou em valores, se adiantando assim para o futuro, quando descobriram essas informações que obtemos no final desse mês. É assim que o mercado de ações funciona. E não só isso, todos os rumores. Se o presidente abrir a boca com palavras que sufocam o mercado de ações, o mercado assim cai. A mesma coisa acontece no Brasil. Com políticas negativas que impactam o mercado de ações, o mercado assim cai. Muitas ações de tecnologias como Amazon,
Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Essas ações de tecnologia geralmente são as primeiras ações a se beneficiar com a desinflação. E essas 7 ações sozinhas têm um valor de mercado que é aproximado ao triplo do PIB da Alemanha. E essas 7 ações vão ter um impacto muito positivo com a desinflação. Então, se você comprou tecnologia esse ano, provavelmente dentro desse contexto terá grandes benefícios. E você estará com vontade e estará muito à frente. Isso não é apenas o mercado de ações que está atingindo vários patamares, e também assim o mercado imobiliário, que agora no momento não está fazendo nenhum sentido justamente pela questão dos juros, e geralmente é um dos mercados mais sensíveis pela questão do aumento de taxas de juros, porque quando as taxas de juros sobem, torna muito mais caro um carro e uma casa, porque normalmente as pessoas não compram tantas casas como antes ou investem no setor imobiliário. Significa que os preços tendem a se nivelar e voltar para baixo. Mas em vez disso está acontecendo o oposto. Mas há algumas razões pelas quais isso está acontecendo. Mas resumindo todos esses, trancado em suas casas, 99% dos mutuários têm uma taxa de juros inferior a 6%. E ninguém quer vender a sua casa e trocá-la por uma casa de hipoteca ainda mais alta. E os proprietários não estão vendendo estoque, e ainda é extremamente baixo, o que significa apenas que o mercado imobiliário não está corrigindo de maneira que as pessoas esperavam, exceto as áreas que mais subiu durante a pandemia. Essa é a versão simples. Então, a boa notícia é que a economia em geral parece estar num caminho de uma boa recuperação e que finalmente conseguiu um caminho suave. Mas antes de ficar muito animado, devemos ainda ser cautelosos, porque Larry Summers, ex-secretário do Tesouro, está nos alertando que ainda podemos acabar em uma recessão e podemos não ficar tão suaves. Ele diz que por causa dos empregos, que ninguém pode continuar criando empregos indefinidamente, criando emprego 2 vezes mais rápido do que a população adulta cresce. Isso significa que estamos tendo mercados de trabalho cada vez mais apertados. Isso significa um quadro inflacionário. E o Fed vai ter que responder a isso. E o principal argumento dele é que estamos em um caminho insustentável, porque estamos criando muito mais empregos do que pessoas dispostas a trabalhá-los. Mas isso não parece uma coisa ruim. Mas por que é tão ruim se parece uma coisa boa? Se temos muito mais empregos do que pessoas. Mas aqui está o porquê ele diz que essa situação pode levar a coisas muito ruins. Agora, há 1,6 vagas de emprego para cada pessoa, que é contada como desempregada. E isso cria um mercado de trabalho apertado, onde as pessoas podem se dar o luxo de deixar entrevistas de emprego e pedir demissão e exigir salários mais altos, que de acordo com alguns economistas, que levará a aumentos de salários mais altos, porque as empresas são forçadas a pagar salários mais altos aos seus funcionários, que é bom, mas de onde eles tirarão dinheiro? Algumas empresas terão que reduzir a sua margem de lucro, mas algumas empresas não conseguirão e serão forçadas a aumentar os preços dos seus produtos ou seus serviços. E quando os preços sobem, sobe assim a inflação e será maior por muito mais tempo. Isso significa que a taxa de juros permanecerão altas por muito mais tempo. E Larry diz, essa batalha contra a inflação pode ser um desvio para o maior problema, que é o déficit orçamentário, a dívida nacional, que está no ponto mais alto do que nunca, que é a dívida de 31 trilhões de dólares. E se combater a inflação e essas taxas mais altas, onde o americano toma empréstimo com essas taxas de juros para pagar sua própria dívida, porque é isso que acontece e isso é ruim. Isso pode levar a mais coisas muito mais sérias. E se essa dívida de 31 trilhões de dólares continuar aumentando, como tem acontecido historicamente, os Estados Unidos podem chegar a dar um calote na dívida e colapsando assim a sua própria economia. Porque qualquer pessoa, qualquer empresa ou qualquer país que vai pelo caminho da dívida aumentando assim a todo momento, por muito tempo, fato é que em algum momento ele perderá o controle para os juros. Se for uma pessoa que quebra uma renda familiar, uma empresa quebra totalmente a estrutura da empresa e um país colapsa a sua economia. E fica uma pergunta, mas é possível os Estados Unidos pagar a sua dívida? E a resposta é sim. Mas a grande questão é que ao invés de pagar a dívida, ele tem preferido tomar emprestado e romper o teto da dívida. E ele vem fazendo isso por décadas. E os juros todos os anos pagos
já vai mais de 900 bilhões de dólares. E esse não é um caminho saudável para uma economia. E aqui Larry diz, se o Fed quiser ver a inflação voltar à meta de juros, terá que aumentar bastante o suficiente a taxa de juros para que em algum momento a economia sofra uma desaceleração. E o que ele está dizendo aqui é acontecer numa recessão. Porque a recessão é uma desaceleração econômica, é uma economia mais lenta, com menos produtividade, desemprego, afetando assim a economia como um todo. E é claro, Larry diz que ninguém sabe exatamente para onde a economia vai, assim como Jerome Powell não sabe para onde a taxa de juros vai e nem a inflação. O que eles fazem era tentar controlar a taxa de juros e evitar uma recessão, mas vale a pena considerar todas as possibilidades e permanecer cautelosos e sempre com a reserva de emergência atualizada. Porque se os Estados Unidos entrarem em uma recessão, os seus investimentos serão afetados. Mas enquanto isso se desenrola, diversifique a sua carteira em geografias diferentes. Tenha uma carteira estruturada, robusta e principalmente com método. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.